Eu era apenas uma criança, com sonhos e com vontade de voar. Eu não merecia ter passado por aquilo. Mas ninguém está seguro. Oi pessoal, hoje eu vou estar gravando um vídeo assim bem diferente aqui pro canal. Decidi vir para um lugar assim mais reservado, um lugar assim mais aberto, onde eu estivesse coligada assim mesmo com a natureza, para que eu pudesse me expressar e saber as palavras certas para estar me falando aqui com vocês hoje aqui no canal. Já faz muito tempo que essas coisas aconteceram com minha vida e eu creio que não deixaram de acontecer com várias e várias outras pessoas, que pode até ser que nesse mesmo momento deve estar acontecendo várias e várias outras coisas nas quais aconteceu comigo no passado. Eu me guardei muito tempo, me escondi por muito tempo para não tocar nesse assunto, não falar, não questionar, preferi me calar, preferi me esconder. Mas hoje, esses dias recentes, eu escutei muitas coisas que aconteceram, que veio de acordo com o mesmo assunto que já passou na minha vida. Então eu decidi falar um pouco, não me escancarar, falar tudo e todos os detalhes, mas decidi falar e deixar um alerta para todos os pais e para todas as pessoas que têm criança em casa, né? Então, eu vou primeiro mostrar aqui esse espaço onde eu tô e vou falar um pouquinho com vocês. É um espaço assim da natureza, o pessoal chama de canal aqui da cidade, né? Tá um pouco sol, porque como vocês sabem, aqui onde eu moro é sol mesmo. Mas assim, pessoal, é um tema assim bem difícil de se falar, mas eu vou tentar me expressar para vocês e tentar falar um pouco do que aconteceu comigo no passado, né? Quando eu era apenas uma criança. Isso mesmo, pessoal, quando eu era apenas uma criança. Quando eu tinha por volta dos seus 8, 9 anos, que é mais assim na faixa etária quando a criança ela está se desenvolvendo, a menina está virando mocinha, né? Que começa a despertar os olhares dos homens e tudo mais. E isso é uma coisa muito chata. Calma aí que eu acho que entrou um espinho em meu pé. A gente tá andando. E é isso, pessoal. O que foi que aconteceu? Quando eu era criança, a minha irmã mais velha, a mãe do Wagner, ela tinha muitas amigas, tinha muitos amigos. E dessas amizades dela, teve 2 dos amigos dela que hoje ainda moram aqui na cidade. Eu ainda convivo, vejo eles assim, só que eu nunca me abri e nunca mais falei, né, com essas pessoas. Que eles tentaram me tocar, tentaram fazer algumas coisas que eu não consigo nem falar, pessoal. Não sei nem se pode estar falando isso aqui no canal, por conta dos direitos, né, da violação contra a criança. Mas pensando justamente nisso que eu tentei fazer esse vídeo, para alertar os pais, para prestar atenção nos olhares, nos toques, prestar atenção em tudo, para proteger seus filhos, porque eu creio que não é mesmo somente as pessoas de fora que vêm e faz o mal para as crianças, ou então mesmo para as adolescentes. E sim, também tem muitas pessoas da própria família, que eu já vi casos, que foi o que mais me tocou essa semana. Esses dias foi quando eu escutei que um pai, ele estava abusando de 2 filhas aqui na cidade, num sítio próximo aqui da minha cidade. E eu vim relatar aqui para vocês que eu, quando criança também, eu sofri, não literalmente o abuso, mas eu já sofri. Que eu não sei, pessoal, me expressar a palavra certa. Enfim, pessoal, vou deixar aqui de enrolação, deixar o trauma guardado, porque eu preciso mais falar e mostrar para todo mundo a violência, mostrar para todo mundo esse perigo que tem.
Então, começou tudo num certo dia onde essa pessoa, né, que eu não posso revelar o nome nem nada, porque como essa pessoa ainda vive numa vida como se não tivesse passado, né? Mas essa pessoa, ela ia sempre lá para casa da minha mãe para ficar lá conversando com a minha irmã e tudo mais. Ele quis me chamar para dar um passeio de bicicleta, né? E daí a pessoa, criança, não viu nenhum mal, minha mãe também não viu mal, e ela permitiu que a gente fosse dar uma volta de bicicleta lá, por perto de casa. E foi numa dessas vezes que a gente estava andando de bicicleta, que ele começou a me tocar, começou a pedir para me tocar nele também. E eu, como criança, isso ali tudo novo para mim, eu não conseguia entender o que era que estava acontecendo, eu senti medo. Então comecei a me reservar, comecei a me guardar, comecei a chorar. E toda vez que ele ia pedir a minha mãe para ir passear com ele, eu de bicicleta, ele ficava pedindo, eu ia chorando para minha mãe, dizendo que não queria sair, não queria ir. E ela ficava perguntando, mas por quê, Cíntia, o que aconteceu e tal? E eu com medo, né, porque ele já tinha me ameaçado. De algumas palavras, ele tinha falado alguma coisa que isso ali me machucou e eu queria proteger a minha família e me proteger. Daí foi acontecer algumas vezes. Depois eu quis abrir a boca e falar para minha mãe. Se que antes disso também teve outro caso, que foi outro amigo da minha irmã, que, como eu falei para vocês, né, menina fica se desenvolvendo, aparece os seios e tudo mais, começa a crescer. E foi daí que também teve esse outro amigo dessa minha irmã, que estava lá em casa, eu brincando, eu criança, gente, eu correndo, brincando de pega, brincando de correr mesmo na rua. Eu chegava com minha irmã e meu irmão, a gente ia brincar e ficava dizendo que estava cansado, estava ofegante e tudo mais. E ele veio, tá cansado, não sei o que, e brincando e querendo tocar assim no seio da gente, eu ver o coração e tudo mais. E ficava apalpando e querendo pegar a gente, entendeu? Isso ali foi uma coisa que me marcou e eu comecei a ficar com muito medo. Daí eu falei pra minha mãe, falei pra minha irmã, ninguém quis acreditar, porque ele ficava dizendo, é não, eu tava só vendo e tudo mais. É uma palavra de um adulto contra uma criança, gente. E literalmente hoje em dia ninguém acredita. Só que é uma coisa que eu venho alertar para vocês. Escutem mais os filhos de vocês, escutem mais o que eles têm a falar. Veja nos olhares, nos toques, como é que aquela criança reage quando está perto de certas pessoas. Porque sempre por trás tem alguma coisa, entendeu? E depois desse acontecido, esse rapaz ele nunca mais foi lá na casa da minha mãe, só que eu mesmo assim eu ainda vejo ele em alguns momentos, quando eu passo assim no centro, eu ainda vejo ele e aquelas lembranças ficam vindo muito forte na minha cabeça, sabe? E ainda tenho aquele sentimento de ódio, de rancor guardado dentro do meu coração. Só que eu peço muito a Deus que Ele venha tirar isso de mim, porque como hoje eu decidi gravar esse vídeo para vocês explicando, eu quero que Deus ele venha retirar esse peso de mim. Eu peço muito a Deus que Ele venha tirar essa angústia, porque eu sei que para eles eu acho que é como se não tivesse acontecido nada, né? Que eu acho que eles vivem a vida deles normal, como se não tivesse acontecido o passado, mas para mim é como uma coisa que tivesse acontecido hoje, é como se tivesse acontecido ontem. E eu olho assim para meus filhos, eu olho para as crianças à minha volta e eu tenho aquela sensação de querer protegê-las, sabe? Eu não gosto de ver um adulto abraçando com muito chamego com a criança. Eu não gosto de ver um adulto com muito apego, sabe? Eu tenho aquela sensação de que algo ruim vai acabar acontecendo. Mas é isso, pessoal. Aí vocês dizem, mas parou, Cíntia, por aí? Alguém teve coragem de denunciar? Não, gente, não parou por aí. Ninguém teve coragem de denunciar até hoje. Teve um deles que foi acusado, né, de ter feito maldade com a criança, com a menina. Se eu não me engano, acho que ele foi até preso um tempo, só que eu não tive coragem, porque como eu era criança, né, eu não tive coragem e também a minha família não teve coragem, só quis abafar mesmo o caso. Ninguém quis se pronunciar e falar nada a respeito.
Deixa eu me sentar aqui um pouquinho para ficar melhor para conversar com vocês. Daí eles se afastaram, né, da casa da minha mãe. E minha irmã, ela trabalhava em casa de família no tempo, né? Isso foi se passando um tempo, eu já tinha o quê? Dos seus 12, 13 anos, quando ela trabalhava em casa de família. E eu fui com ela, eu sempre gostava de ir com ela, né? Porque sempre nas casas que ela ia trabalhar tinha criança. E eu sempre ficava com as crianças enquanto ela ia fazendo as outras coisas de casa, né? E foi numa dessas casas que ela arrumou emprego, era a casa de um pastor, de um membro da igreja, né? Porque ele não era casado, ou se era, eu não sei. Mas a esposa dele nunca estava em casa. E ela foi chamada para trabalhar lá na casa dele. E a gente ficava, né? Ela trabalhava e tudo mais. E aconteceu que numa dessas vezes ele deixava muito dinheiro, sabe? Assim, depois que ele viu que eu tava indo para lá, ele deixava muita moeda guardada lá, solta pela casa, deixava muita coisa. E aí ele olhava assim para mim e dizia: tu não gosta de moeda não? Aí eu disse: gosto, mas não é minha, eu não vou pegar. E eu percebi que ele começava a deixar aquilo ali, tipo, para me chamar a atenção, como a minha família era uma família assim que passava por necessidades, eu acho que ele já deixava ali como isca, sabe? Como isca para puxar a gente, para a gente fazer alguma coisa, querer pegar moeda e tudo mais. Só que aí eu nunca pegava, eu sempre deixava aquele dinheiro lá no mesmo canto. Quando minha irmã pedia para mim limpar lá alguma coisa, eu limpava e deixava as moedas tudo no mesmo lugar. E um certo dia ele se mudou de casa, né? Ele decidiu se mudar de casa. E o que foi que aconteceu? Foi justamente nessa mudança onde aconteceu essas coisas que aconteceu, que eu não sei nem quais as palavras certas para usar, pessoal. Que eu me prendo, eu travo e eu não consigo falar mais. Mas vocês sabem muito bem que eu estava organizando as coisas da estante e tudo mais, e ele se abaixou, quis me ajudar e começou a querer me tocar também. Começou a querer me tocar, eu já comecei a entender os sinais e eu já comecei a me afastar. Já comecei a falar para minha irmã que quando ele estivesse em casa eu não ia para lá para ajudar ela. E ela sempre me questionando, perguntando o que era que estava acontecendo. Aí eu me prendi novamente. Como da primeira vez e da segunda vez, ninguém acreditou em mim, ninguém quis se pronunciar para tentar me proteger. Então eu optei em ficar calada. Eu disse: não, só não quero. Quando ele estiver lá, eu não quero ir para ajudar você. E daí aconteceu que no dia da mudança ele não estava em casa, estava só eu e minha irmã, a gente fez a mudança e tudo mais, estava tirando as roupas dele do guarda-roupa, estava limpando a casa. Ele chegou de repente. Quando ele chegou, eu estava num quarto lá, que eu estava organizando as coisas. De repente ele me agarrou por trás, tampou minha boca e começou a querer me tocar. Começou não, gente, ele me tocou, ficou me beijando e fazendo aquelas coisas, gente. É uma cena que até hoje eu não consigo tirar da minha cabeça. Se eu fechar o olho e estiver lembrando, é como se estivesse acontecendo agora. E me dá uma repugnância, uma agonia, que eu não consigo nem expressar, gente. Sabe? É como se fosse um filme de terror. E até um tempo desse, eu tinha um anseio de vingança, um anseio de, sabe? Aquela coisa... Eu não sei se vocês conseguem me entender, mas... eu ainda tinha, só que eu peço muito a Deus, sempre quando vem essa lembrança, sempre quando bate essa angústia dentro de mim, eu peço a Deus que Ele venha retirar esse peso que eu creio que é um peso mais em mim do que neles. E é isso, pessoal, eu vou deixar esse alerta para vocês, que eu falei novamente depois desse acontecido, falei novamente para minha mãe, falei para minhas irmãs, e não sei se elas acreditaram, não sei o que aconteceu, só sei que ficou por isso. Minha irmã saiu do emprego, né? Ele foi embora para outro lugar. E quando foi numa certa noite, ela me chamou para ir num culto. Eu fui com ela, porque ela já tinha o meu sobrinho Wagner. Eu fui com ela para ficar com ele, né?
Aí, quando eu olhei, ele estava lá e ele veio me dar a paz do Senhor, né? Porque como é de costume nas igrejas, eles vinham e cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor. Aí eu, com ódio no coração, eu soltei a mão dele assim de uma vez e dei um grito, né? Aí eu disse, eu não dou a paz do Senhor. Falei uns palavrões lá que não cabe eu falar aqui, mas eu me irritei, gente. Falei muita coisa com ele naquela hora, muitas pessoas ficaram olhando. Eu acho que minha vontade naquela hora era me abrir lá e falar tudo o que tinha acontecido. Mas eu me contive e saí correndo, né? Saí correndo, deixei minha irmã lá. E foi nesse dia que eu falei tudo o que tinha acontecido. A partir desse dia ela saiu do emprego e só simplesmente falou, não, então você não vai mais. Pronto. Aí a mãe disse, não precisa falar para ninguém. Eu perguntava se a gente ia denunciar, se a gente ia falar para alguma coisa. E ninguém falava que não tinha como, porque não tinha provas, né? E é isso. Muitas coisas que hoje em dia acontecem ficam debaixo do tapete porque não tem provas. E sempre a errada é a mulher. Porque usa roupa curta, porque sai na rua à noite, porque a mulher não é livre. Simplesmente isso. E o que é que acontece? Uma criança com 8, 9 anos, eu acho que quando ela está andando na rua com uma roupa, ela não está convidando ninguém para fazer nada com ela. Eu acho que uma roupa não é um convite, eu acho que uma roupa não é um chama. A mulher é livre para ela fazer o que ela quiser, para ela usar o que ela quiser. O corpo dela é dela, entendeu? Então, vocês escutem mais as crianças, escutem mais os jovens. Quando eles falar que não gosta de certa pessoa, não vá implorando e empurrando a criança para fazer o que ela não quer com aquela pessoa. Porque ela tem vontades, e ela tem medo e ela tem aquilo, então é porque tem alguma coisa escondida. E é isso, pessoal. Deixa eu descer aqui para mim ficar mais perto de vocês, para mim falar mais, dar alguns toques para vocês, tá bom? Eu acabo me exaltando, ficando chateada, porque lembra, né, gente? Toca na ferida e é uma coisa que ainda machuca muito. Mas eu vou encerrar aqui esse vídeo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, né, de saber um pouco mais desse meu passado, que vocês me pediram muito, né, para ir contando um pouco do meu passado, e acho que eu vou ficar contando assim por partes, um pouco do que aconteceu comigo, para vocês me conhecer por inteiro, tá bom? E é isso, pessoal. Desde já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E eu sei que vai ter muitos críticos que vão dizer, só tá fazendo vídeos assim apelativos para chamar a atenção do público. Não é, gente. É um vídeo que eu tô fazendo para um alerta, é mais um alerta para as crianças, um alerta para os adolescentes. E que você, pai e mãe, esteja sempre atento, tá bom? A tudo. E é isso, gente. Eu vou cuidar, porque eu deixei os meninos lá na casa de mãe. E é isso, pessoal. Sempre que acontecer isso com vocês, não hesite em guardar, não hesite em deixar debaixo do tapete. Denuncie, mesmo que você não esteja a prova, você não esteja nada, mas você é a prova viva do que aconteceu. Você sabe muito bem do que aconteceu. Mas, apesar de tudo, eu peço que, por mais que você guarde o rancor, por mais que você guarde aquela mágoa, o melhor é você perdoar. Porque quem vai estar cuidando de tudo é Deus. Que o ser humano é falho, o ser humano é pecador. Então a pessoa tem que caber a fazer a sua parte. Perdoe, não guarde mágoa, porque isso você vai estar fazendo um bem para você. Mas antes de tudo, denuncie. E assim, hoje, por mais que eu tenha aquela mágoa, por mais que eu tenha tudo aqui dentro do meu coração, porque eu sei que eu sou ser humano, eu não vou conseguir tirar tudo que tem dentro de mim, mas eu perdoo eles de tudo que aconteceu. Eu perdoo, quero que um dia, sei lá, quando, eu sei que eles vão entender, eles vão me conhecer quando eles assistirem esse vídeo, porque eu não sei se eles assistem, né? Mas eu quero que vocês saibam que eu perdoo vocês, porque a recompensa de vocês está com Deus, não comigo. Eu respirei fundo e hoje eu posso voltar a sonhar alto.